nossa história de hoje foi contada pelo próprio Jesus. É uma parábola. Uma parábola era uma forma que Jesus usava para ensinar o povo de um jeito que as pessoas conseguiam entender sem dificuldades. Um dia ele contou essa história, a parábola da ovelha perdida, e ela está registrada no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 4 a 7. Depois você pode pedir para o papai ou para a mamãe para lerem para você, tá bom? Jesus contou assim: um pastor tinha 100 ovelhas e cuidava muito bem delas. Todos os dias ele as levava para o pasto, pois lá elas poderiam se alimentar da grama verdinha e beber água fresquinha da fonte. As ovelhinhas são animais muito peludos, vocês sabiam? E quando elas passam perto de arbustos e espinhos, seus pelos ficam cheios de galhos e folhas. Muitas vezes elas ficam presas nos arbustos e precisam de ajuda para se soltarem. Mas aquele pastor cuidava muito bem de suas ovelhas. O pastor também protegia as suas ovelhas. Se algum animal se aproximava, ele as defendia e não deixava que nada de mal lhes acontecesse. O pastor acompanha seu rebanho o tempo todo. De manhã, ele o levava para o pasto e no fim da tarde, ele as levava de volta para o aprisco. O aprisco era um lugar protegido, onde o pastor colocava as suas ovelhas em segurança para passarem a noite e descansarem. Geralmente era rodeado por uma cerca ou por um muro de pedra para evitar a entrada de animais que pudessem matar e comer algumas de suas ovelhas. E foi naquele aprisco que o pastor chegou para que suas ovelhas pudessem descansar. Depois de um dia longo no pasto, agora elas ficariam todas bem quietinhas para poder dormir. Ali no aprisco, o pastor limpava as suas ovelhas, retirava todos os galhos, as folhas e os espinhos que ficavam emaranhados em seus pelos. Dessa forma, elas poderiam descansar bem limpinhas. O pastor cuida das suas ovelhas assim como Deus cuida de nós. Ele nos protege, nos guarda, ele nos dá comida e lugar de descanso. Jesus disse que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Ele morreu na cruz para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Jesus é o bom pastor. Ele estava contando essa história para que as pessoas entendessem como ele cuida de nós. Naquele dia, o pastor foi conferir as suas ovelhas, depois de tê-las colocadas no aprisco. Vocês conseguem lembrar quantas ovelhas o pastor tinha? Vamos pensar. Isso mesmo, ele tinha 100 ovelhas. Mas quando o pastor foi contá-las, viu que estava faltando uma. Aquele pastor ficou tão preocupado. Oh não! Onde foi parar a minha ovelha? Será que ela está ferida? Será que está em perigo? Eu preciso encontrá-la, disse o pastor para si mesmo. A sua ovelha querida havia se perdido e ele precisava encontrá-la. E vocês sabem o que foi que ele fez? Ele deixou as outras 99 bem protegidas no aprisco e saiu a procurar a sua ovelha perdida. Preciso encontrar minha ovelha perdida, disse o pastor. A noite estava chegando e havia nuvens escuras no céu. Mas o pastor estava determinado, turminha. Ele queria encontrar aquela ovelha que estava faltando no seu rebanho. Ele saiu pelo campo, procurou entre árvores e arbustos. Ele chamava e esperava para tentar ouvir se sua ovelha fazia algum barulho, para que ele pudesse ouvir. Turminha, mas ele não ouvia nada. Chamava, mas não tinha resposta. Ele procurou nas montanhas altas, mas sua ovelha não estava lá. Ele procurou entre as pedras, mas a sua ovelha não estava lá. E de repente, ao chamar sua ovelha, ele finalmente ouviu o seu balido. Ele ficou tão feliz que foi seguindo aquele som para descobrir de onde ele estava vindo. Logo ali na frente, enrolado entre os espinhos, ele finalmente a encontrou.
Ele se aproximou dela e com muito cuidado ele foi tirando a ovelhinha do meio dos espinhos. Ela estava machucadinha, mas o pastor cuidaria dela. E vocês sabem o que foi que ele fez? O pastor pegou a ovelhinha em seus braços e começou a percorrer o caminho de volta para o aprisco. Agora aquele pastor estava feliz. Ele foi para o aprisco e lá o pastor cuidou da ovelha, retirando dela os espinhos e limpando todos os seus machucados. Crianças, o pastor ficou tão feliz, mas tão feliz porque encontrou a sua ovelha, que ele chamou seus amigos e vizinhos e deu uma festa para comemorar. O pastor ficou feliz por ter encontrado a sua ovelha perdida, assim como Jesus fica feliz quando um pecador perdido retorna para ele. Vocês lembram quem é o nosso bom pastor? Isso mesmo, turminha. Jesus é o bom pastor. Ele deu a sua vida por nós. E quando um de seus filhos se esquece dele, ele fica triste, como o pastor da história ficou quando a ovelha se perdeu. Mas ele também se alegra e faz festa com os anjos do céu quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e é encontrada por ele. Agora me diz, você já se encontrou com Jesus? Gostaria de ter um encontro com ele hoje mesmo? Me diz. Se sim, você só precisa fechar os olhos e repetir a oração logo após mim, tá bom? De olhos fechados, repita: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E reconheço que o Senhor é o meu bom pastor. Perdoa os meus pecados e vem morar no meu coração. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus pela sua oração. Aleluia! Então vamos aprender o nosso versículo de hoje? Ele está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 11, e diz o seguinte: João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João